Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 13ª aula de inglês, de English. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito aula 12, assiste a aula 12 antes de assistir a aula de hoje, que é a aula 13, para não perder a sequência das nossas aulas, ok? Dando continuidade à aula de hoje, nós vamos falar sobre os adjetivos possessivos, que como o próprio nome já diz, né, tem a ver com posse, tá? Eles são usados para indicar a posse e também aparecem imediatamente antes do substantivo. Então, se tiver lá o seu substantivo, a hora que você for usar o adjetivo possessivo, ele vai ser usado antes desse substantivo. Mas fazendo agora uma comparação com o português, esses adjetivos possessivos eles se parecem com o que na nossa língua? Com nossos adjetivos possessivos, que também se usa da mesma forma, que é o meu, você, seu, dele, dela, nosso, né? Que indica de quem que é a posse de alguma coisa ou de alguém, ok? Bom, então vamos conhecer como que são esses adjetivos possessivos, né, no inglês. Então, o pronome I, o adjetivo possessivo dele é o my. Então, quando quiser falar meu, minha, meus, minhas, é my. Então, não tem assim que nem o nosso, nós temos 4, né? Meu, minha, masculino e feminino, e meus e minhas, masculino e feminino, só que no plural, né? No inglês é só my. My. You, né? Você. O pronome não, o adjetivo possessivo é your. Your. Ok? Your. He. His. His. She. Her. Her. Depois nós temos o it, né? Que é o pronome de quando a gente usa para algo que não seja pessoa, né? Então, o adjetivo possessivo é its. We. Our. Our. You. Your. Então, tanto faz o you do singular quanto o you do plural, né? O adjetivo possessivo mantém igual também. Your. They. There. Ok? Então nós temos my, your, his, her, its, our, your, their. Ok? Bom, então sempre esses adjetivos possessivos eles vão se encontrar imediatamente antes, ou seja, sempre antes do substantivo, exatamente antes. Tá? Não tem nada imediatamente. Que eu quero dizer é que antes do substantivo só pode ir esse adjetivo possessivo quando eu precisar colocá-lo. Nada de colocar ele em outro lugar ou, por exemplo, o adjetivo possessivo, daí depois vem uma palavra e daí o substantivo, né? Só, mesmo assim, o adjetivo está antes? Está. Porém, por isso que eu disse imediatamente antes, ou seja, ele tem que vir ali grudado com o substantivo, tá? Antes, ok? Então, quando eu quiser falar algo que é da posse do pronome eu falo my, que é o meu, minha, meus, minhas, né? Your, para you, que é seu, sua, né? Teu, tua, ou seus ou suas. Quando é no plural, já que o you e o eles são iguais, né? His, que é dele, her, dela, its, que é para aquele caso de quando a gente usa algo que não é pessoa, né? Então poderia ser um dele, um dela, dele, dela, nesse caso, para que não seja pessoa, né? Por exemplo, dele, do cachorro, por exemplo. A porta do armário, então a porta dele, né? Do armário. O dele, esse ele seria o armário, que não é uma pessoa. Então, e assim vai. Our, nosso, né? Your, é o que eu já falei, né? E o their, deles, delas, ok? Vamos ver aqui algumas frases para a gente poder entender melhor essa situação e o uso delas, né? Então, ó, I'm doing my exercises now.
I'm doing my exercises now. Então, eu estou fazendo meus exercícios agora. Então, ali nós temos um substantivo, exercises, né? Que são exercícios. E logo, imediatamente, né? Como eu tinha dito antes, imediatamente antes do substantivo vem o adjetivo possessivo. Então, my exercises, meus exercícios. You are studying your English lesson. You are studying your English lesson. Então, your antes do substantivo. English, que é o nome da língua, né? Que é o inglês. Você está estudando, então, a sua aula de inglês. Tá? Ou vocês estão estudando a lição de inglês, né? A aula de inglês de vocês. Pode ser também, né? Já que o your e o you pode ser plural também. Vai depender do contexto ali, do momento. He is at home. His house is very comfortable. Tá? He is at home. Então, ele está em casa. His house is very comfortable. Então, sua casa, ou a casa dele, né? É muito confortável. She is wearing her new dress. She is wearing her new dress. Ela está vestindo o novo vestido dela, né? Então, ou a gente pode traduzir no português, que também estaria correto, ela está vestindo o seu novo vestido, né? Só que esse seu tem que tomar muito cuidado, porque nós temos o seu quando é pra você, né? E esse seu, que eu tô querendo dizer, é de ele e ela, né? The dog is eating its feed. The dog is eating its feed. Ou seja, o cachorro está comendo sua alimentação, ou seja, a alimentação dele, ou, melhor dizendo, a ração dele, né? Feed. Muita gente pergunta qual que é a diferença entre food e feed. Então, food e feed. A diferença, os dois, primeiro, né? Os dois são alimentos, são comidas, alimentação, né? Porém, food é alimentação humana. Então, é todo tipo de comida humana. E feed é todo tipo de comida, todo tipo de alimentação para animais. Então, feed seria isso. Então, por isso que a gente pode traduzir como ração, por exemplo. The dog is eating its feed, ok? E ali você pode ver que o its está indicando que é do cachorro, né? A comida dele lá. Então, comida dele. A ração dele, no caso, né? Então, its, como não é uma pessoa, a gente usa o its para representar esse dele. We are studying our lessons. We are studying our lessons. Nós estamos estudando nossas aulas, nossas lições, né? Então, our lessons. Our, porque nós estamos falando de nosso, né? Nossa, nossos, nossas, e assim vai. E, por último, they aren't talking to their parents now. They aren't talking to their parents now. Então, eles não estão conversando, eles não estão batendo papo com os parentes deles, né? Ou delas agora. Tá? Então, esse there está se referindo a eles ou elas, depende do contexto aí. Se esse they for eles, se for elas, né? Se for eles, esse there vai ser, então, o deles. E se for dela, e se for elas, esse there vai indicar delas, ok? Então, they aren't talking to their parents now. Eles não estão batendo papo, não estão conversando, não estão falando, né? Com os seus parentes, ou com os parentes deles, ou com os parentes delas agora. Esse caso, como eu disse, vai depender ali do pronome they. Ok? Então, lendo mais uma vez a frase. I'm doing my exercises now. Eu estou fazendo meus exercícios agora. You are studying your English lesson. Você está estudando sua lição de inglês, né? Sua aula de inglês. Ou no plural, vocês estão estudando a lição de inglês de vocês. He's at home. His house is very comfortable. Ele está em casa, né? His house is very comfortable. Esse his aí eu já falei, né? Então, a casa dele é muito confortável. He's at home. His house is very comfortable. She's wearing her new dress. Ela está vestindo o novo vestido dela. The dog is eating its feed.
O cachorro está comendo a sua alimentação, ou a comida dele, ou a ração dele. We are studying our lessons. Nós estamos estudando as nossas aulas, as nossas lições. They aren't talking to their parents now. Eles não estão conversando com os seus parentes agora, com os parentes deles agora. Ou elas não estão conversando com os parentes dela agora. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e por hoje é só. Se você quiser assistir a nossa aula próxima, que é a aula 14, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito aula 14 e assista a aula 14. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito se inscreva e fique a par de todas as nossas aulas, de todos os nossos vídeos. E assim, obviamente, você vai estar ajudando a gente se manter aqui no canal, aqui no YouTube, ok? Um abraço, bons estudos, Deus abençoe e tchau, tchau!